Flamengo faz proposta assombrosa por jogador. Escalação definida para o confronto de logo mais diante da equipe do Estudiantes reprovado. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Também comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. O negócio é o seguinte, meus amigos. Veja aí, teremos uma ativação, naturalmente, hoje no CT Ninho do Urubu, como é de costume, né? A bola parada, aquela história que não é da carochinha toda, porque é muito importante, né? E logo mais, às 9h30 da noite, Flamengo e Estudiantes reprovados, diretamente do Maracanã, transmissão da Rede Globo. E teremos também React lá nos Três Irmãos Fla React. Então espero contar, evidentemente, com a presença de todos vocês lá durante o jogo. A gente bate um papo com o chat, aquela história da carochinha toda que vocês estão sabendo, tá? E aí, meus amigos, o Flamengo vencendo hoje a equipe do Estudiantes, o Flamengo, ele chega ali a classificação e também garante a primeira colocação do grupo. Isso porque o Flamengo tem 8 pontos, porém, tem lá a situação do Independente do Medellín, né? Que até hoje, né? Eu não sei o que estão fazendo aí a Conmebol, né? Por que demora tanto esse julgamento aí? Mas beleza, né? Ô, doutor Natan, explica pra gente aí, doutor Natan. Com o advogado aí, tá sempre conosco. Por que tá demorando tanto essa história da carochinha? Se o senhor souber, evidentemente. Bom, o Flamengo tem 8 pontos, o Estudiantes tem 6 pontos, o Medellín tem 5 pontos, então não dá pro Medellín aí, de repente, passar o Estudiantes. E o Cusco tem 1 ponto lá na última colocação. O Flamengo ganhando hoje, além da classificação, assegura também a primeira colocação na próxima fase da Copa Libertadores da América, né? E aí, o jogo contra o Cusco vai ser ali apenas no que diz respeito a aumentar a pontuação para definir os enfrentamentos em casa. Só que eu já fui bem sincero com vocês quanto a isso, né, gente? Eu, sinceramente, o importante é passar e passar em primeiro. Negócio de melhor campanha. Dá para ter melhor campanha? Não. Então nós vamos buscar a melhor campanha. Mas isso aí, olha, não se iludam não, que não muda nada para a próxima fase. É mata-mata, é outro torneio, tá? É outra competição. Então não pode se iludir com essa história da carochinha. Tá aí o Palmeiras, campeão de fase de grupo. Chegou lá, tomou a peia do Flamengo, perdeu o título, não adiantou de nada. Já foi eliminado, aliás, várias vezes dentro de casa, né? Em Libertadores da América. Então, o negócio é pensar que a próxima fase é outra. É outra, tá? Nós vamos avançando aí, pessoal. E aí, tem um jogo contra o Curitiba que a galera tá preocupada, por quê? No dia 25 de maio, o Flamengo precisa liberar os atletas para a seleção. Não só a seleção brasileira, mas seleção uruguaia, seleção equatoriana, seleção colombiana. O Flamengo precisa liberar todos eles. E são 9 atletas ao todo. Em função disso, o Flamengo quer o adiamento da partida. Mas, para minha surpresa, chegou até a mim que a Raíssa até publicou aqui, muita gente perguntando sobre o Flamengo e Curitiba. O que eu vi é que o Flamengo espera bom senso da CBF para adiar o jogo, uma vez que o Flamengo terá ausência de 9 jogadores convocados. Bom senso? Vocês estão esperando bom senso da CBF? Ah, não tô acreditando nisso não, viu? Não tô acreditando. Que mané bom senso? Tem que ir lá e bater na porta. Ô, Samichel, que história é essa, meu irmão? Não, tem que adiar esse negócio, tem que cobrar, rapaz. Não, nós estamos... É isso que eu acho que o Flamengo tem que mudar em relação ao bastidor, cara.
Esse negócio, essa história de... Ah, não, Pedro, mas veja bem, nós precisamos, entendeu? Respeitar. Você não tem um adversário que não respeita nem nada. Xinga, chuta microfone. Ah, Pedrão, mas veja, nós não temos que nos rebaixar ao nível desse tipo de adversário. Nós precisamos ser gentlemen, Pedrão. Veja bem, a moral... Meu amigo, para com isso. Tem que reclamar, tem que bater na porta. Ô, Samichaldi, vamos cancelar essa história aí, velho. Tem que bater o pau na mesa, tem que botar moral, velho. Tem que botar moral, mano. Senão, olha aí. Vamos esperar o bom senso da CBF, então. Só na seleção brasileira são 4. Antes existia no regulamento um parágrafo que dizia que a partir de 4 convocados o clube teria o jogo adiado se assim quisesse, o que não existe mais. Vai lá. Espera lá o bom senso, então. Espera o bom senso. Aguardem um bom senso, que vocês vão receber um bom senso bem grande, viu? Porque a CBF, não vou cravar nada, de repente, né, num lapso de bom senso, a CBF possa adiar o jogo, mas eu acho muito pouco provável, tá? E não é o pouco provável do Marcos Braz, que era o contrário, que era muito provável. É pouco provável mesmo, tá? Pessoal, vocês sabiam que no grupo que o Fluminense está quase eliminado da Libertadores? O Fluminense tá quase eliminado da Libertadores, rapaz. Um grupo com Rivadavia, Laguária, Bolívar, um punhado de time aí, capaz. Nunca ouvi falar, só o Bolívar aí. Tá quase eliminado da Libertadores. Ê, Fluminense, eu vou te contar uma história, viu? Mas vamos avançando aí, pessoal. Ó, mais tarde teremos um enfrentamento entre Flamengo e Estudiantes, jogo válido aí pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Flamengo tem alguns desfalques, já temos a arbitragem definida, a transmissão, como eu falei, na TV Globo. Então hoje não tem história da carochinha de Premier, Sport TV, aquela coisa toda que vocês já estão acostumados. O Flamengo tem 7 pontos, deve chegar a 10. Caso seja confirmada a vitória por WO sobre o Estudiantes, né? Tem essa história também, né? Tem que ser confirmada aí esse WO, né? Aí não dá nem para saber, na realidade, quantos pontos o Flamengo tem, né? Porque o Flamengo, ele vence o jogo contra o Cusco, ele vence a equipe do Estudiantes, aliás... Ele vence o Independente Medellín, ele empata com os Estudiantes e fica com 7. Né? Mas na realidade pode estar com 10. Né? E aí ganhando hoje iria 13 e aí sacramentaria a vaga na primeira colocação. Aí nós temos aqui, minha galera, o Estudiantes vem de uma derrota para o Racing no Campeonato Argentino, foi eliminado nas oitavas de final do Apertura no dia 10 de maio. Ou seja, não joga 10 dias, então... Tá descansado o Estudiantes. Desde então, vem se preparando para o jogo contra o Flamengo. O time é vice-líder da chave com 6 pontos. Aí tem que entender, não vá achando que eles tratam a Argentina igual trata a Libertadores. Libertadores, Argentina é argentino. E outra coisa, Flamengo, o árbitro de hoje é o Esteban Ostojic, uruguaio. Ele não é igual aquele carniceiro daquele árbitro lá do último jogo, que deixa o jogo correr e que a porrada come. Porém, ele deixa a porrada comer também. Mas um pouco menos complacente com a porrada em relação ao companheiro lá, o chileno, que tem que ir lá para Las Vegas para arbitrar uma luta de MMA. E aí, Flamengo, você não pode entrar igual bobão. O jogador do Flamengo não pode entrar igual escoteirinho. Entende? Ah, professor, ele me bateu.
Meu amigo, isso é Libertadores, velho. Pedrão, veja, você tá fomentando. Não tô fomentando, eu tô botando como é que a situação é. Se os caras estão batendo, o árbitro não faz nada, cara, você tem que se defender, cara. Aí a gente vai ficar apanhando que nem um trouxa. Ah, mas aí o árbitro vai expulsar o jogador do Flamengo, Pedrão. Tem que saber se defender. Também não pode se defender que nem um imbecil, né? Igual alguns jogadores do Flamengo já fizeram outrora. Plata, o Carrascal adora. Que o senhor Carrascal gosta de uma expulsão, já reparei isso, viu? Ele gosta de uma expulsão. Por quê? Porque ele não sabe se defender. Ele se defende de forma burra. Tem que ser na manha, cara. Não pode ser também, pá! Os caras bateram no Flamengo no banho-maria. Tá aí, ó. Machucou um monte de jogador, inclusive o de Arrascaeta. Ó, suspenso contra o Atlético Paranaense domingo. O Everton Araújo e o Jorginho voltam ao time do Flamengo. Ainda bem, porque esse time do Flamengo aí sem o Jorginho pra carregar algum jumento, alguns, né? Todo mundo tá. O jumento ali é complicado e o Jorginho, cara, ele arrebenta no meio de campo do Flamengo. Um dos destaques positivos do empate na Arena da Baixada foi o BH, briga por vaga no time titular. Olha, o BH tá merecendo, hein? O BH, a gente fala do BH, mas a gente precisou do cara, o cara entrou e o cara fez a diferença na Arena da Baixada. Luiz Araújo, liberado para um compromisso familiar no final de semana, fica à disposição. Mas tá complicado o seu Luiz Araújo, né? Não pode botar o Luiz Araújo jogando pelo meio, Jardim. Por quê? Correria. Meio de campo não é lugar para ficar correndo que nem um maluco. No máximo andar rápido e ser ágil. Correria no meio de campo não funciona. O Flamengo ainda vai avaliar as condições de Eric Pulgar e Plata, que estavam no departamento médico antes de fechar a lista de relacionados para a partida. E aí, você tem aqui provável escalação do Flamengo: Rossi no gol, Royal na lateral direita, na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, tá? Everton Araújo, Jorginho, Paquetá, cara. Um meio de campo, assim, excelente. Excelente. Carrascal, Bruno Henrique e Pedro. Então, assim, uma excelente escalação. Tem plenas condições do Flamengo, com esse time, vencer a equipe do Estudiantes, tá? Só não tem o Arrascaeta, né? Se você for parar pra pensar mesmo, só não tem o Arrascaeta que tá lesionado com o ombro direito. E aí, esse só volta após o período da Copa do Mundo. O Estudiantes, por sua vez, deve vir com Muslera, Messa, Nunes, Pires, Tomás Palácio, Amondaraim, Piove, Castro, Benedetti, Thiago Palácios e Carrídio, tá? E tem que tomar cuidado com esse Carrídio aí, que ele é chato. Esse Benedetti também é meio chato. Esse Piove, no Dia das Mães, se demole. Enfim, não vou completar a frase. E o Muslera é ex-goleiro da seleção uruguaia. É bom goleiro também, tem que finalizar direitinho para meter gol nele, tá? A arbitragem, como eu disse, é do uruguaio Esteban Stoic e no VAR, Leodan Gonzalez. Não conheço esse VAR. O Esteban Stoic eu até conheço e segue o jogo. É um árbitro rígido, mas é um árbitro que segue o jogo com ele. Não tem essa história da carochinha de ele deu uma encostadinha, ele tá lá marcando falta. Que, aliás, é uma das grandes virtudes que a Conmebol tem, são esses árbitros que não marcam falta por qualquer coisinha. Mas, de vez em quando, né, ou eles dão uma roubada sinistra, ou então eles geralmente acham que é o UFC. Não precisa ser aqui, não precisa ser aqui, pode ser aqui, né? Porque o futebol brasileiro também encostou. E jogador do Flamengo, para com essa história de botar a mão na cara. Ele parece que você tomou um soco. E sendo que o cara, porra, encostou um dedo ali, o cara já fica que nem um desesperado caído no chão, fazendo aquele jogo de cena patético, ridículo, e que eu acho que não tem que fazer. E aí, teremos um teste decisivo para Plata e Pulgar. Em recuperação, Eric Pulgar e Gonçalo Plata passam por teste decisivo antes de Flamengo e Estudiantes pela Libertadores. Na atividade de hoje, poucas horas antes da partida do Maracanã, será determinante para que Jardim
defina se poderá contar com os atletas no duelo, mas muito provavelmente serão relacionados aí o Gonçalo Plata e o Eric Pulgar para esse jogo de logo mais diante da equipe do Estudiantes. Aliás, o técnico da equipe do Estudiantes, o Cacique Medina, que aliás treinou o Tajeres da Argentina, treinou Internacional aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, mas não foi muito bem. Ele disse o seguinte: contra equipes como essa do Flamengo, você precisa ser forte e não perder o foco, porque elas têm muita experiência, afirma Cacique Medina antes do jogo diante da equipe do Flamengo, pessoal. Então, tá aí. Espero que o Cacique Medina se ferre hoje e que o Flamengo saia com a vitória. O Estudiantes, por sua vez, terá 3 desfalques para enfrentar o Flamengo no estádio do Maracanã, né? Eles não vão ter o zagueiro Funes Mori, o lateral esquerdo Arzamendia e também o atacante Burgos. Os 3 estão fora por contusão, pessoal. E o Funes Mori tá fora porque ele tá com um forte quadro gripal. Inclusive, o Funes Mori já jogou na seleção da Argentina, já foi campeão da Libertadores como zagueiro jogando pela equipe do River Plate, já jogou no Everton da Inglaterra, se não me falha a memória também. É um bom zagueiro, tá? Mas não vai jogar, e mesmo que se jogasse ia falhar, e os que estão lá vão falhar também, e vai dar tudo certo, e o Flamengo vai conseguir essa vitória aí, meus amigos. Marcão desabafa após enxurrada de memes da torcida do Flamengo com a não convocação de seu filho, Gerson, que escolheu deixar o Flamengo no ano passado e ir à Rússia, tá? E o Marcão falou: me colocaram no tribunal da maldade sem direito de defesa, porque ninguém me defende. Vocês já pararam para pensar que os verdadeiros mercenários estão dentro dos escritórios deles, dentro dos aviões deles? Ô Marcão, veja, vou falar um negócio aqui, cara. Não acho o senhor mercenário. E não acho o Gerson. Acho válido você... A gente precisa de dinheiro para comprar as coisas, para sobreviver, mas acho que na sua ocasião específica, vocês não iam deixar de comer. Vocês não iam deixar de vestir. Vocês não iam deixar de ter um abrigo caso chovesse. Tudo, o cara queria ganhar mais. Respeito, mas aí vocês precisam arcar com o banquete das consequências. E no banquete das consequências veio a não convocação para a seleção brasileira. E lhe digo, não sou capaz de prever o que iria acontecer se ele permanecesse no Flamengo. Mas, muito provavelmente, ele seria convocado para a seleção brasileira. Olhe quantos atletas do Flamengo seriam a seleção brasileira. 4. Sendo que poderia ser 5. Mas se o Lino aí já é pedir demais, mas dá pro Pedro ser levado. Eu ser 5. Eu ser 5. Né? Escolhas, consequências. Bom, pessoal, o interesse do Flamengo na contratação do Danilo não veio de agora. Então, apesar do que foi noticiado da imprensa, até falei aqui no canal, o Flamengo desistiu, sei o quê, trata-se mais de um blefe. Pelo que eu fiquei sabendo. Inclusive, segundo o jornal Estadão, o Flamengo fez uma proposta de 32 milhões de euros, 188 milhões de reais, pela contratação do Danilo. A oferta foi apresentada à diretoria alvinegra pelo empresário do jogador. No entanto, tanto o clube quanto o atleta tem como prioridade uma transferência para o futebol europeu, mas tem que surgir proposta do futebol europeu para isso, porque ele já foi lá e voltou. Isso conta para os caras lá. Pô, o cara veio aqui e voltou agora. A Copa também conta, né? Dependendo do desempenho que ele tiver na Copa do Mundo, também conta. Né? Também vai contar, mas o Flamengo segue firme aí no propósito
para ter a contratação do Danilo do Botafogo, viu? E já apresentou até uma proposta alta. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações negras.